O Por Dentro dos Circuitos de hoje vai para um dos países mais populosos do mundo, com um dos trânsitos mais caóticos também. Vamos finalmente contar para você a história do circuito que alguns fãs de Fórmula 1 sentem falta no calendário e que tem características muito interessantes de curvas mescladas com longas retas. Vamos falar sobre o circuito de Bahrein, que apesar do nome meio gozado, é o resultado de um relacionamento de vários anos com um país que no final das contas não deu em nada. Conto tudo isso pra você sobre esse namoro que deu errado logo após a intro de Por Dentro dos Circuitos. A construção do circuito da Índia foi o passo definitivo para colocar o país no cenário internacional do automobilismo. Desde o início da década de 2000, a Indy estava já fazendo alguns experimentos, como a equipe Force India, que começou em 2007, após o indiano ter comprado a Spyker por 90 milhões de euros. Além disso, houve a chegada de pilotos indianos na Fórmula 1, mesmo que em equipes pouco relevantes, como o Naran Kartikeya e o Karun Chandhok. Somado ao fato de que o país, Índia, é um dos mais populosos do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Você imagina os olhos do Bernie Eccleston brilhando de dinheiro igual seu siriguejo para colocar a Índia no calendário da Fórmula 1 de qualquer forma. O circuito de Bahrein Internacional foi resultado de quase 4 tentativas de relacionamento da Índia com a Fórmula 1, começando ainda nos finais dos anos 90, quando houve uma primeira investida no circuito em Kolkata, porém não teve match no telenamoro do Bernie porque a ligação por minuto era muito caro nos 0900. Em 2003 tentaram de novo. Dessa vez estavam bolando a construção da pista num local próximo de onde que é hoje o aeroporto de Bangalore, mas também não deu em nada. Aí eles tentaram lá num outro lugar, em Andhra Pradesh, só que aí o governo local mudou de ideia e não achou viável gastar dinheiro público para construir uma pista de Fórmula 1. Essa Índia tá fazendo de difícil, hein, menina? Aí chegou o ano de 2007 e a Federação Olímpica da Índia se envolveu no acordo com Bernie Eccleston para construir um autódromo em Greater Noida, perto de Nova Delhi, e seria financiado pela iniciativa privada para os delírios dos ANCAPs. A ideia inicial seria um autódromo dentro de um parque esportivo, a exemplo de que outros países iriam fazer nos anos seguintes, como o circuito de Sochi na Rússia, e também como é feito no México com a pista de Hermanos Rodrigues, pista que eu já contei a história neste canal e que você pode ver no card acima. As obras do circuito desenhado por Hermann Tilke estavam previstas para começar em outubro de 2008. Porém, a crise que abalou as finanças no mundo inteiro não foi uma marolinha para o conglomerado JP Group Industrial e teve que adiar a compra do terreno e o início das obras. Aí passou 2009, 2010, chegou 2011 e aí finalmente as obras começaram. Obrinha cara para esse grupo, hein? Para levantar o circuito, o grupo teve que desembolsar 400 milhões de dólares. A previsão é que o autódromo suporte cerca de 110 mil pessoas, com possibilidade de expansão para 200 mil pessoas. Assim como vimos no episódio anterior de Por Dentro do Circuito, no circuito de Yonhan, que você pode conferir no final desse vídeo no card, as obras terminaram quase em cima do Grande Prêmio da Índia, marcado para o dia 30 de outubro de 2011. Como consequência, vários problemas de infraestrutura básica foram notados pelo circuito da Fórmula 1, com reclamações variando desde quedas constantes de energia elétrica até um monte de morcego amontoado nos boxes. E o mais absurdo ainda, os morcegos não pagaram um Paddock Pass para tal. Então vocês imaginam um churrasco de morcego na segunda-feira pós-GP, patrocinado pelo velho do Cadu. O primeiro GP lotou com mais de 110 mil pessoas, porém assim como o Faustão na Band, passou o hype da novidade e aí os indianos simplesmente cagaram bonito para o GP. Os demais anos foi um público muito fraquinho em vendas. Uma pena, porque sinceramente o traçado da Índia foi um acerto do Tilke. Era muito variado e interessante para dirigir. As curvas 10, 11 e 12 estavam inspiradas nas curvas 8 do circuito da Turquia, com a diferença que era no sentido oposto e que a curva fechava mais para o final do seu contorno. A reta oposta tinha quase 1,3 km e era uma das mais longas do calendário da época, e proporcionava ultrapassagens maravilhosas na metade da reta graças ao DRS. Tanto que a recepção dos pilotos foi muito positiva, até o Lewis Hamilton comparou a sua experiência com pistas icônicas como Spa-Francorchamps.
pra assistir não era tão legal assim, porque você acordava mais cedo que a apresentadora de programa infantil no final da década de 90 e ainda tinha que aturar o L. Roberto às 6 da manhã, explicando sobre o pneu estar cortado da imagem 4x3 e também como captar o sinal HD, tudo no diminutivo, para que criancinhas de 0 a 6 aninhos pudessem entender o quão facinho é. Você que está em alta definição conseguiu ver o pneu inteirinho, você que não está em alta definição viu parte do pneu. Você bota numa anteninha simples e vai ter a sua imagem alta definição. E as corridas por lá não eram tão boas assim não. O Vettel, assim como no episódio anterior, dominou as 3 corridas que tiveram por lá entre 2011 e 2013, liderando 154 das 180 voltas da corrida, ou 85% do total de voltas daquele GP, que em 2013 consagrou seu tetracampeonato na Fórmula 1. Sebastian, é tetracampeão mundial de Fórmula 1. Falando sobre o HDzinho do Luiz Roberto, nesse GP foi a primeira vez que a Globo fez um clipe de abertura da transmissão em HD, abandonando de vez o 4x3, que com 2014 batendo na porta, cabia muito bem esse meme. Em 2011 também houve uma confusão entre Massa e Lewis Hamilton no ano que ambos implicaram diversas vezes no decorrer da temporada, com a reação do Mr. Bean que estava assistindo no autódromo. Só não teve mais um GP da Índia em sessões torturantes às 6 da manhã porque as altas taxas do governo que cobrava dos organizadores, porque a Fórmula 1 não era vista no país como esporte e sim como entretenimento, além das altíssimas taxas que a própria Fórmula 1 cobrava para sediar o GP da Índia, fez com que o evento desse prejuízo monstruoso, porque o público não comparecia em peso para ver o Kart King chegando em 17º, e com isso o GP morreu em 2014. Porém, para a felicidade de alguns, há rumores que a MotoGP esteja conversando para correr naquele mesmo circuito da Índia. As questões das taxas meio que foi resolvido com o E-Prix de Hyperabad, que vai acontecer em fevereiro de 2023. Mas eu torço bastante para que revejam a presença da Fórmula 1 e volte lá. Seria fantástico esses carros de hoje em dia naquele circuito num GP preferencialmente noturno. Então, por isso, nós vamos ver uma volta rápida no circuito de Bahrein a bordo do carro atual da Fórmula 1 no simulador Assetto Corsa, logo após este recado. Antes da volta rápida, eu gostaria muito de agradecer aos membros que apoiam o nosso canal. Patrocinando o clube de membros, você tem direito a benefícios exclusivos, como roteiros, acesso antecipado a vídeos, grupo do Telegram, grupo do WhatsApp e acesso prioritário da corrida dos inscritos. É só você clicar aqui no botão embaixo, seja membro. O nosso clube de membros começa a partir de R$ 4,99 por mês. Melhor que o clube de membros de R$ 4,99 por mês é apenas a nossa volta rápida do Luciano, que vocês vão acompanhar agora. Agora vocês estão aí com a volta rápida aí com o Luciano, passando aí na reta principal. Primeira curva ali feita em terceira marcha. Quase saiu um pouquinho ali de traseira. Nosso piloto de testes aí estava com dificuldade de segurar esse carro. Aí depois entra em segunda marcha para apontar para a reta oposta. Uma das maiores retas do calendário da época da Fórmula 1, com quase 1.300 metros. Bateu lá em oitava marcha. Próxima curva, esse reto é um dos pontos de ultrapassagem do circuito em terceira marcha. E agora o Luciano está entrando no setor 2, que é um dos setores mais sinuosos do circuito, começando com esse trecho aí de 2 chicanes, um dos trechos mais difíceis do circuito, feito em quarta marcha. Cuidado para acabar não cortando ali as zebras e perdendo muito tempo. Essas são as curvas 10, 11 e 12, que se assemelham à curva 8 da Turquia, feita em quinta marcha. Esse final acaba fechando um pouco, então você tem que dar um pouco de short shifting. Desce para a quinta marcha nesse próximo trecho esquerda-direita. Penúltima curva direita em terceira marcha. Nosso piloto fez ali um short shifting ali para não deixar a traseira fugir. Última curva, tomada à esquerda em terceira marcha, aponta para a reta, e com a volta do Luciano de 1 minuto, 28 segundos e 541 milésimos por dentro dos circuitos acaba por aqui. Agora você pode curtir mais esses 2 vídeos do canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.